Oi pessoal, eu escolhi para analisar do romance O Cortiço de Acevedo a personagem do Albino, que é uma das poucas personagens homossexuais da obra e um dos únicos que aparecem nos textos que a gente leu para a diplomatura. A gente já viu que os escritores naturalistas procuram analisar a realidade de forma científica, de forma sistemática, objetivamente, e por isso é muito importante que Acevedo ter criado uma personagem homossexual, já que há parte da sociedade que tem esta orientação sexual ou que faz parte das minorias sexuais. Como o romance é um romance tese, o autor procura que as características de Albino sejam as características que ele acha que tem que ter uma pessoa homossexual. Ou seja, Albino é o estereótipo do homem homossexual e as características que atribui a ele Acevedo são essas. Mas antes de falar dessas características, vamos ver como é que o autor introduz, como é que o autor apresenta ao vinho. Acevedo está falando das lavadeiras, das Dores, Leandra, Augusta, Carne Mole, Leocádia, Paula, Marciana, Florinda, Pombinha, vai apresentando uma das lavadeiras. Então ele vai apresentando as mulheres realizando o seu trabalho e fecha a descrição com a aparição do Albino. Ele escreve: fechava a fila das primeiras lavadeiras o Albino, um sujeito afeminado, fraco, cor de espargo cozido e com um cabelinho castanho, deslavado e pobre que lhe caía numa só linha a do pescocinho mole e fino. Era lavadeiro e vivia sempre entre as mulheres. Ou seja, ele vem descrevendo as mulheres e logo inclui o Albino nessa descrição. Algumas questões que reforçam o estereótipo do homossexual na figura do Albino. Albino era lavadeiro, fazia trabalhos de mulher. As lavadeiras todas eram mulheres. Uma outra passagem do romance fala de que Albino era o encarregado de varrer e arrumar a casa, acho que a casa das Dores, antes de uma festa. Ou seja, sempre trabalhos ou ocupações de mulher. Enquanto os homens têm trabalhos ou ofícios como pedreiros, como comerciantes, como tendeiros, mascates, etc. Além disso, ele vivia sempre entre as mulheres com quem já estava tão familiarizado, escreve Acevedo, que elas o tratavam como uma pessoa do mesmo sexo, ou seja, em sua presença, falavam de coisas de que não falavam diante dos homens, ou faziam ao vinho confidente de seus amores, de suas infidelidades, desvergonhadamente, sem vergonha, numa época na qual não era frequente falar com liberdade de alguns temas. Nos dias de carnaval, Albino vestia-se de dançarina, escreve Acevedo. Eu acho que o autor mistura a orientação sexual, a orientação de gênero de Albino, homossexual, como uma questão de identidade sexual, transexualidade. Acho que talvez o Albino não fosse gay, talvez sua identidade fosse de mulher transexual. Acevedo reforça a ideia ou a mistura como o fato de que Albino vestia um avental que lhe caía sobre as pernas como uma saia. Ou seja, ou o autor não termina de definir se o Albino é um homem homossexual que quer ser mulher trans, que quer tornar-se mulher, ou o personagem não fica decidindo sua identidade. Além disso, fala de que habitualmente ele era muito lânguido, confirmando a imagem de homem frágil, fraco. Frente às brincadeiras dos amigos, da vizinhança, dos vizinhos, ele, por exemplo, chora. Sua casa, como as casas das mulheres, era muito pulcra, muito ordenada,
Nesse sentido, há uma passagem do romance que fala das formigas na cama de Alvino, o que leva a pensar numa contradição entre sua limpeza e o fato de ter hormigas no leito. Os companheiros de estalagem elogiavam-lhe aquela ordem e aquele asseio. Pena era que lhe dessem as formigas na cama. Em verdade, ninguém sabia porquê, mas a cama de Alvino estava sempre coberta de formigas. Ele ia destruí-las e o demônio de bichinho ia multiplicar-se cada vez mais e mais todos os dias. Uma campanha desesperadora que o trazia triste, aborrecido da vida. Eu acho que esta questão das formigas funciona como uma metáfora da sua sexualidade proibida. Ele não pode levar ninguém à sua cama por sua condição, pelas condições de superlotação do cortiço, pela falta de intimidade das casinhas, pelos preconceitos da sua época. Na realidade, é por isso que ele não pode levar outro homem na cama. Mas as formigas funcionam como metáfora dessa impossibilidade. De fato, o Alvino não tem namorado nem namorada. Sua condição é marcada como negativa. Há muita negatividade na caracterização do rapaz na relação com sua sexualidade, sua condição sexual. Numa passagem, o autor narra como outras personagens da vizinhança incomodam ele com brincadeiras muito cruéis a causa de sua sexualidade. Por exemplo, escreve Acevedo, Alvino, esse coitado, é que não comia quase nada e o pouco que conseguia meter no estômago fazia-lhe mal. Rita, para abolir com ele, disse que semelhante fastio era gravidez, com certeza. Você já começa, hein? Balbuciou o pobre moço, esgueirando-se com a sua xícara de café. Olha, cuidado, gritou-lhe a mulata. Pouco café, que faz mal ao leite, e a criança pode sair trigueira. E o Alvino voltou para dizer muito sério a Rita que não gostava dessas brincadeiras. A passagem continua. Alvino declarou, quase chorando, que ele não mexia com pessoa alguma e que ninguém, por conseguinte, devia mexer com ele. Mas afinal, perguntou Porfiro, é mesmo exato que este pamonha não conhece mulher? Ele é quem pode responder, acudiu a mulata. E esta história vai ficar hoje liquidada. Vamos lá, Alvino, confessa-nos tudo, ou mal terás de haver com a gente. Se eu soubesse que era para isto que me chamaram, não tinha vindo. O Alvino é um personagem que é muito útil para que a gente possa analisar a escola naturalista, porque esta escola usa uma linguagem muito coloquial, mas também muito descritiva. Faz muitas descrições com muitos detalhes e Acevedo dá muitos detalhes e descreve minuciosamente as características do Alvino, características físicas, psicológicas, estéticas, das condutas, dos atos. Também fala do determinismo. Se para o naturalista os atos do homem são determinados pela natureza, pelo meio, sem ter liberdade de escolha, isso quer dizer que a homossexualidade é uma condição natural, na que o homem não tem possibilidade de eleger e somente tem que agir de um modo determinado, inclusive ante desejos ou condutas indesejadas, imorais, repulsivas. Finalmente, tenho que falar de que no romance existem, além do Alvino, outras duas pessoas homossexuais, que são Leonie e Pombinha, que ao final do romance começam uma relação lésbica, mas a diferença entre as duas mulheres é que no caso do Alvino, sua sexualidade está atravessada pela proibição e a culpa, enquanto que no caso das mulheres está relacionada pelo prazer sexual. Além disso, a sexualidade, a questão da sexualidade na personagem do Alvino é muito central, mas nas personagens femininas, Leonie e Pombinha é menos importante. Finalmente,
agora sim, finalmente, eu achei importante falar da questão da homossexualidade na obra O Cortiço, porque muitos dos preconceitos do século XIX em relação com a condição sexual, com a identidade sexual das pessoas, ainda hoje estão presentes na vida dos brasileiros e nos debates atuais.